A situação na guerra na Europa em 1942 era bem complicada para os aliados. O eixo ocupava diversas posições estratégicas no continente, realizando ofensivas em muitos frontes. As rotas de suprimento para o Afrika Korps do então general Rommel, que combatia os ingleses no norte da África, passavam diretamente pelo coração do mar Mediterrâneo e chegavam em portos da Líbia. Um dos únicos meios dos aliados prevenirem esses suprimentos de chegarem ao norte da África era atacando as aeronaves e embarcações que os levavam, e por isso a ilha de Malta se mostrou como um dos pontos mais vitais dessa fase da guerra. Localizada quase exatamente no centro do mar Mediterrâneo, Malta sediava bases aéreas e navais inglesas que constantemente causavam problemas para o esforço de guerra da Alemanha e da Itália. Perder essa posição estratégica seria entregar todo o fronte da África para a raposa do deserto. Mas da mesma forma que as forças aliadas em Malta atacavam, elas também eram atacadas devido à proximidade com tantos territórios controlados pelos fascistas. As águas e espaço aéreo ao redor da ilha eram constantemente vigiadas por um enorme contingente de submarinos e aeronaves inimigas, tornando quase impossível trazer quaisquer tipos de suprimentos essenciais para a ilha. Combustível e óleo para aeronaves e navios, munição antiaérea, farinha, alimentos e outros recursos vitais cada vez mais se tornavam escassos. Caso esses suprimentos acabassem, a ilha ficaria muito mais suscetível de ser conquistada. Em junho de 1942, os aliados tentaram efetuar duas missões de reabastecimento, denominadas a Operação Arpão e a Operação Vigoroso. A frota somada dessas duas operações eram de 17 embarcações de suprimentos, mas apenas 4 conseguiram chegar em Malta, com os outros navios tendo sido afundados ou ordenados a voltarem para os seus portos devido ao intenso ataque do eixo. A situação cada vez piorava mais, e Malta era valiosa demais para o esforço de guerra britânico para ser capturada. Era preciso uma outra missão para abastecer a ilha, mesmo com todas as adversidades. Essa operação arriscada e quase insana foi denominada de Operação Pedestal. Mesmo com a decodificação do código secreto das máquinas de criptografia Enigma alemãs, a vantagem ainda estava claramente com o inimigo, em razão, claro, da má interpretação de alguns dados de inteligência. Por exemplo, quando as comunicações inimigas mencionavam o U-Boat alemão na área, eles eram considerados apenas como em trânsito e nunca como se estivessem patrulhando a área do mar Mediterrâneo, quando na realidade eles faziam essa atividade com constância naquela região. Portanto, a análise de alguns dados sobre o inimigo se provaram erradas. Para a missão impossível em direção a Malta, foram explorados 4 planos de ação em que a maior parte deles dependia da disponibilidade do porta-aviões americano USS Ranger para oferecer uma cobertura aérea. Mudanças no cenário das batalhas marítimas mais tarde cancelaram a participação do USS Ranger e todos os porta-aviões que participaram da operação foram embarcações inglesas. Os planos também se distinguiam com relação à composição da força de escolta dos navios de suprimentos. De qualquer forma, a força de defesa do comboio naval deveria ser capaz de repelir uma miríade de ameaças inimigas, como submarinos, caças, bombardeiros encouraçados e cruzadores inimigos nos setores próximos à Sardenha, Sicília, no sul da Península Itálica e também no norte da Líbia. Na operação de abastecimento anterior, a Operação Vigoroso, a aviação aliada não havia conseguido danificar as embarcações inimigas o suficiente para proteger os navios de transporte aliados. Como a aviação sediada em Malta estava com falta de combustível e munição, as aeronaves que deveriam cobrir o comboio deveriam sair dele próprio, por isso foi tomada então a decisão de incluir valiosos porta-aviões na composição da força incursora. Por motivos estratégicos, também foi estabelecido que as embarcações de combate eram mais importantes para o esforço de guerra geral do que os navios de suprimentos e sua carga. Portanto, caso os transportes fossem muito danificados, deveriam ser afundados se comprometessem a segurança da escolta ou deixados para trás.
Para transporte de combustível e óleo de diversos tipos, extremamente necessários para Malta, em quantidade significativa, os ingleses precisavam de um navio-tanque que alcançasse velocidade de no mínimo 18 nós. Mas a Inglaterra não tinha navios desse tipo com velocidade suficiente para manter toda a formação segura à disposição. A administração marítima americana, entretanto, possuía 2 embarcações nesse padrão que foram cedidas aos ingleses depois de intensas negociações. Uma delas, chamada de Kentucky, foi afundada na tentativa anterior de abastecer Malta, sobrando agora apenas o navio Ohio. Para a defesa contra ameaças navais pesadas, foram destacados 2 encouraçados, o HMS Nelson e o HMS Rodney, 3 porta-aviões, além do HMS Eagle, o Indomitable e o Victorious, além de cruzadores, destroyers, fragatas e um rebocador para auxiliar alguma embarcação que fosse danificada e perdesse potência nos seus motores. Além da força principal, diversas frotas menores participaram da operação, oferecendo apoio logístico ou bélico em determinados pontos considerados mais sensíveis na missão. A quantidade de transportes foi definida como sendo de 3 embarcações de suprimentos, cada uma carregada com um pouco de cada recurso que Malta precisava, principalmente farinha e munições. Com cada navio levando uma parcela de cada item requisitado por Malta, mesmo que algumas embarcações fossem afundadas, pelo menos uma porcentagem de cada carga teria a certeza de se chegar à ilha. As embarcações da operação foram divididas em grupos, com os principais sendo denominados o grupo Z, X, Y e R. A Força Z contaria com os 2 encouraçados e os 3 porta-aviões grandes do comboio, sendo portanto o grupo de combate pesado. A Força Aeronaval do comboio então contaria com 72 caças e 38 aviões torpedeiros, 3 cruzadores, o HMS Sirius, o Phoebe e o Charybdis, e mais 15 destroyers fechavam o pacote da Força Z. Após a passagem pela área que se pensava ser a região mais perigosa, a Força Z iria se separar do comboio e retornar para o Estreito de Gibraltar, passando o comando da força principal para outra embarcação. A Força X, por sua vez, era composta de 3 cruzadores, o HMS Nigéria, o Quênia e o Manchester, um cruzador para apoio antiaéreo e o HMS Cairo, além de 11 destroyers e um rebocador. Essa seria a frota que iria acompanhar os transportes até Malta. Se aproximando da ilha, essa força deveria retornar e se encontrar com a Força Z em algum ponto do Mediterrâneo. A Força Y, que estava em Malta, era constituída de 2 fragatas e 2 destroyers. E por fim, a Força R, que tinha esse nome por ter a função de reabastecimento, era constituída por 3 navios petroleiros, um rebocador e 4 corvetas para escolta. A Força R deveria abastecer a frota após a passagem no Estreito de Gibraltar e ficar preparada em uma área segura do mar Mediterrâneo caso fosse requisitada. A união da maior parte dessas frotas em um grande comboio era denominada de Força F. Com as forças de incursão definidas, a rota acertada e as embarcações carregadas, era hora de tentar salvar a ilha de Malta. Algumas missões ocorreriam ao mesmo tempo em que a Operação Pedestal, para providenciar um apoio, uma cobertura ou ações de contra-inteligência para enganar os inimigos. 3 foram as principais. Uma delas foi a Operação Ascendente, que teve o objetivo de trazer de volta 2 dos navios de transportes que haviam conseguido chegar em Malta nas operações anteriores, sendo eles carregados de feridos, prisioneiros de guerra ou materiais de sucata que poderiam ser reaproveitados no esforço de guerra. A escolta dessas embarcações seria feita pela Força Y. O início da operação ocorreu no dia 10 de agosto e se encerrou no dia 14 de agosto com muito sucesso. Outra operação de destaque foi a Operação Furiosa. Após as embarcações saírem dos portos ingleses, foi combinado um treinamento das tripulações de porta-aviões que iriam participar da Operação Pedestal. A ideia era preparar os pilotos da força-tarefa, já que muitos tinham uma limitada experiência em combate, além de treinar também as equipes de escolta e anti-submarino. E por último houve a Operação Fole 2.
O plano era reforçar a defesa aérea de Malta com cerca de 40 Spitfires que seriam transportados pelo porta-avião HMS Furious. Chegando em determinada posição no mar Mediterrâneo, o Furious deveria lançar os seus Spitfires para que eles pudessem pousar em Malta perto do entardecer, em tempo para providenciar cobertura aérea quando o comboio se aproximasse da ilha. O HMS Furious deveria então retornar assim que concluísse sua parte na missão, sendo escoltado por destroyers na volta. Com tudo planejado, as primeiras embarcações inglesas da força-tarefa da Operação Pedestal começaram a sair do porto de Scapa Flow no dia 31 de julho. Já no dia 5 de agosto começaram os treinamentos da Operação Furioso, que duraram mais 2 dias. Ainda no dia 5, a inteligência aliada detectou comunicações inimigas que deixaram claro que a mudança da rotina dos ataques aéreos aliados e ações ofensivas na região também alertou os alemães e os italianos de que talvez os ingleses estivessem reunindo recursos para outra missão com destino a Malta, com agentes infiltrados no Estreito de Gibraltar, reportando o movimento de todas as embarcações aliadas entrando ou saindo do Mediterrâneo durante o período. Entre os dias 9 e 10 de agosto, a maior parte da força-tarefa, a Força F, passou pelo Estreito de Gibraltar com espiões do eixo tendo reportado seu trânsito para as forças alemãs e italianas. Uma das primeiras ações no dia 11 de agosto foi o restabelecimento das embarcações do comboio pela Força R, que encontrou os navios britânicos em uma posição um pouco antes de chegarem ao sul da ilha de Baleares. Entre meio-dia e 30 e 15h50, horário local, foi executada então a Operação Fole 2 com o HMS Furious lançando as aeronaves a uma distância de cerca de 940 km de Malta, enquanto a Força F estava ao sul da ilha de Maiorca. Das 39 aeronaves lançadas, apenas um Spitfire não chegou ao seu destino devido a problemas mecânicos. Quando se preparavam para retornar a Gibraltar e se separar da Força F, o HMS Furious foi protegido pelos destroyers Keppel, Venomous, Westerler e Wolverine. Curiosamente, o HMS Wolverine se chocou de propósito contra o submarino italiano, o Dagabur, e o afundou, mas também fazendo com que o destroyer sofresse graves danos e fosse deixado para trás. Tanto o HMS Furious, suas escoltas e muito mais tarde o HMS Wolverine conseguiram retornar em segurança para Gibraltar. Enquanto o Furious lançava suas aeronaves, a Força F já estava a 130 km de Algiers, no norte da Argélia, e foi aí que o primeiro de muitos desastres aconteceu. O submarino alemão U-73 penetrou na formação de embarcações aliadas e disparou 4 torpedos contra o HMS Eagle, que estava repleto de combustível, munição, aeronaves e sua tripulação. O ataque do U-Boat resultou em 4 acertos que afundaram o imponente e antigo porta-aviões em menos de 10 minutos. Sem ainda nem ter chegado na área mais perigosa da missão, 1/3 das aeronaves que poderiam proteger o comboio já haviam sido aniquiladas. No final da tarde, 6 grupos de bombardeiros alemães Ju-88 atacaram o comboio, mas não houve um reporte de danos a nenhuma das embarcações. Os dados de inteligência recebidos durante o dia também eram nada animadores. Primeiro foi dito que os cruzadores e outros navios de guerra italianos foram informados por submarinos da presença aliada na região e foram reposicionados para poder interceptar a frota inimiga em menos de 2 horas. A operação italiana foi cancelada antes de chegar ao seu alvo pela falta de cobertura aérea disponível. O segundo dado informado foi de que o eixo aparentemente acreditava que o porto de Tobruk, na Líbia, era o alvo da força atacante. A localidade era vital para o fluxo do suprimento do esforço de guerra alemão e italiano no norte da África. Então, diversas unidades, tanto em terra quanto no ar, foram deslocadas para posições defensivas. A situação para a Operação Pedestal ficou mais delicada no dia seguinte, quando uma mensagem criptografada foi decifrada, vindo diretamente de Hermann Göring para as unidades da Luftwaffe
no caminho do comboio aliado. Parte dela dizia o seguinte: vocês devem operar sem qualquer outro objetivo em suas mentes que não seja o da destruição completa daquele comboio britânico. A destruição desse comboio é de importância decisiva. Logo, as coisas iriam piorar. E muito. A ilha de Malta representou a última fagulha de resistência aliada no mar Mediterrâneo em 1942. Sua posição privilegiada no mar europeu permitia aos ingleses atacarem as linhas de suprimento do eixo que alimentavam o esforço de guerra no norte da África sob o comando do temido Averyn Rommel. Mas assim como Malta podia atacar, ela podia igualmente ser atacada. Dessa forma, era quase impossível abastecer a ilha com os suprimentos necessários para sua defesa e subsistência. O avanço dos alemães e italianos precisava ser interrompido, e se Malta caísse, essa tarefa se tornaria quase impossível. Por essa razão, mesmo com um risco enorme, foi realizada a Operação Pedestal. Esse foi o esforço titânico dos aliados para tentar, ao menos, aliviar a situação na sua importante posição mediterrânea. Mesmo com todos os preparativos, o início da operação já foi conturbado. As forças do eixo ainda não sabiam exatamente o alvo do enorme comboio aliado que navegava no seu domínio. Poderia ser uma invasão em uma das ilhas da Itália ou algum dos portos africanos? As ações de distração que os aliados realizaram funcionaram nesse sentido, causando uma enorme incerteza para os italianos e alemães. Mas da mesma forma que confundiu os inimigos, também os deixou extremamente alerta com relação a cada movimento que os navios aliados tomavam. No dia 12 de agosto, a inteligência aliada reportou que os italianos haviam visto parte do comboio passando por Gibraltar dias antes e suspeitavam que ele poderia estar se dirigindo a Malta. Por essa razão, o 77º Esquadrão de Caças da Luftwaffe, sediado em Elmas, na Sardenha, foi colocado em alerta, sendo avisado de um possível trânsito de navios inimigos pelos estreitos próximos. As aeronaves locais iriam trabalhar junto com os esquadrões italianos que eram sediados em outras bases para destruir todos os navios de transporte antes que chegassem ao seu objetivo. Enquanto isso, os alemães também se preparavam para um possível desembarque na área entre Trípoli e Benghazi, destacando aeronaves de transporte, caças e bombardeiros para sua defesa, além de tropas motorizadas e artilharia. A tensão era tanta que todo o transporte de suprimentos entre o norte da África e Itália foi interrompido às 7 da manhã do dia 12. A situação continuaria até o final do dia, quando então os alemães chegaram à conclusão de que os desembarques ocorreriam nos próximos 2 dias em Trípoli, enviando então as aeronaves que ficavam lá para a Sicília para manterem elas a salvo no caso de uma invasão por terra. Medidas similares de prevenção de ataques aliados foram tomados também em Benghazi. Durante o resto do dia 12, os reportes de inteligência aliadas continuavam a ser recebidos pelo comboio da Operação Pedestal. Uma mensagem direta do Marechal Hermann Göring mencionava o seguinte, abre aspas, vocês devem operar sem qualquer outro objetivo em suas mentes que não seja o da destruição daquele comboio britânico. A destruição desse comboio é de uma importância decisiva. Fecha aspas. Também foi recebida a informação de que uma flotilha de barcos rápidos de ataque alemães, os chamados S-Boats, iriam realizar uma patrulha vindos da Sicília e parando em Cap Bon, na ponta norte da Tunísia. Em seguida iriam seguir para a ilha Marítimo e depois patrulhar a costa da Sicília. Aeronaves de reconhecimento alemãs estavam acompanhando a Força F desde as 5 da manhã, transmitindo sua localização para os diversos grupos de aeronaves que vinham atacar as embarcações durante o dia. Diversas táticas foram empregadas no ataque, desde bombardeio nivelado em grandes altitudes por aviões italianos ou bombardeio de mergulho realizado por aviões alemães. A tentativa de lançamento de minas no percurso do comboio também foi realizada. Durante a tarde, novas ordens chegaram para os pilotos do eixo, indicando para que não atacassem os navios que já estavam avariados, focando sua atenção naqueles que ainda tivessem condições de chegar no seu objetivo.
O dia 12 viu um número imenso de aeronaves italianas e alemãs atacando o comboio diversas vezes, com esses aviões decolando principalmente de bases aéreas na Sicília. Bombardeiros e caças do eixo atacaram com bombas e torpedos a enorme frota aliada que enviava suas próprias aeronaves para tentar interceptar as embarcações. Um destaque foi o emprego de um Savoia Marchetti 79 Sparviero, carregado com uma gigantesca bomba de 1 tonelada. O piloto italiano levou a aeronave para perto do comboio, saltando de paraquedas em seguida. Uma outra aeronave, um Z-1007, contava com um tripulante que iria direcionar por meio de controles de rádio a imensa bomba voadora para um dos porta-aviões. Por um problema nos equipamentos sem fio, a aeronave continuou voando e errou o alvo, explodindo bem longe dali, em uma montanha na Argélia. Em um dos brutais ataques aéreos, como resultado de uma ofensiva de bombardeiros de mergulho Stuka, o porta-aviões Indomável recebeu o impacto de 3 bombas no seu convés, com mais algumas que chegaram muito perto de acertar sua estrutura. O dano no deck de voo foi tão extenso que o Indomável não podia mais operar com as suas aeronaves, mas ainda tinha capacidade de manter uma velocidade de navegação bem maior do que o mínimo que o comboio mantinha. Um torpedo lançado por aeronaves acertou um destroyer, o HMS Foresight, que recebeu graves avarias. Horas mais tarde, outras embarcações resgataram os sobreviventes e afundaram o pobre destroyer que não tinha mais condições de navegar. As aeronaves do eixo haviam feito juntas mais de 200 surtidas no comboio britânico. Às 18 horas e 55 minutos, o almirante Seifert, comandante do comboio, ordenou que a frota Z, constituída pelas escoltas mais pesadas e poderosas, começasse o rumo para oeste de volta para o território amigo. O almirante Seifert retornaria junto com a Força Z, já que sua embarcação era o HMS Nelson, um dos encouraçados da frota. A Força X continuaria a sua dolorosa viagem até Malta, agora sendo comandada pelo almirante Harold Burnroyd. Os alemães e italianos aparentemente não perceberam a retirada da Força Z até as 20 horas e 30 minutos, o que pode ter auxiliado na sua escapada durante a noite. O local onde a Força Z foi liberada do comboio se chama Banco Sherk, que se trata de uma área do mar aberto entre o norte da Tunísia e a ilha da Sicília com relativa baixa profundidade e que, portanto, tinha uma grande chance de eliminar a ameaça de submarinos que eram as principais ameaças ao comboio durante a noite. Por essa razão, o local foi escolhido para que as frotas se separassem, já que seria onde supostamente estariam mais protegidas. Mas, divergindo das suas expectativas, a Força X foi atacada novamente enquanto mudava sua formação de 4 colunas para uma de 2, agora que o número de embarcações havia diminuído durante a madrugada do dia 13 de agosto. Foi nesse mesmo período de tempo que o comboio foi atacado também por uma emboscada de submarinos italianos, que não se intimidaram com a baixa profundidade da região. O submarino italiano Axum tinha os cruzadores HMS Nigéria e o HMS Cairo, além do valioso transporte Ohio. Os danos no Ohio foram grandes, abrindo uma grande abertura no seu casco que gerava um arrasto na água, fazendo-o iniciar uma curva para a esquerda. Um incêndio se iniciou no tanque que havia sido atingido, mas logo a água do mar que inundava a embarcação apagou o fogo. O transporte seguiu em velocidade reduzida o resto da viagem, tendo que compensar a sua trajetória com o leme travado na direção oposta. Os cruzadores atingidos eram as únicas embarcações da Força X que contavam com equipamentos para direcionamento das aeronaves de Malta. O comboio estava em completo caos, com as embarcações tentando entrar nas suas posições e o almirante Burroud ainda sendo transferido para o destroyer Ashanti, quando um novo ataque aéreo, aproveitando os últimos momentos de luz do sol, ocorreu. Bombardeiros Ju-88, Heinkel 111 e caças Bf-110 atacaram um comboio completamente vulnerável perto das 20 horas e 30 minutos.
Alguns caças Beaufighters britânicos apareceram para oferecer um suporte, mas no caos do momento também foram alvos dos atiradores antiaéreos dos navios aliados. Com um ataque combinado de aeronaves e submarinos, o transporte Brisbane Star foi atingido e danificado, assim como o Rochester Castle. Os transportes Clan-Ferguson e Empire Hope foram severamente atacados e também foram afundados. O cruzador Kenya também foi atacado, desviando inicialmente de 3 torpedos inimigos, mas sendo acertado por um quarto disparo. Após esses ataques, o almirante Seifert, na Força X longe dali, ordenou que um dos seus cruzadores retornasse para acompanhar a Força Z e auxiliar na comunicação com as aeronaves aliadas. A área de alto mar entre a África e a Sicília, no caminho para Malta, era repleta de campos minados inimigos. Então, o comboio mudou seu percurso, se aproximando da costa africana e adotou um padrão de busca de minas, com algumas embarcações seguindo à frente do comboio para livrar o caminho para os transportes e alguns destroyers que o acompanhavam. Perto da 1 da madrugada, enquanto estavam perigosamente perto da costa da Tunísia, o HMS Manchester foi afundado por uma lancha de ataque rápido inimiga. 3 horas mais tarde foi a vez dos transportes Glenarchy, St. Eliza, Almeria Likes e Wayrange serem também afundadas por lanchas inimigas. O transporte Rochester Castle também foi atingido, mas conseguiu continuar retornando para o comboio às 5 da manhã, perto do horário em que os reforços da Força X chegaram para auxiliar. O Ohio, que havia ficado para trás, teve que diminuir sua velocidade. Para protegê-lo, o destroyer HMS Ledbury se posicionou logo à sua frente para guiá-lo, já que alguns dos seus equipamentos de navegação deixaram de funcionar. Perto das 6 da manhã, o Ohio e sua escolta conseguiram se reintegrar ao comboio. Nesse momento, a Força X contava com apenas 7 transportes. O nascer do sol fez com que os ataques das lanchas de ataque rápido acabassem, já que elas não podiam mais usar a cobertura da escuridão para lançar os seus torpedos contra a formação inimiga. Mas juntamente com a luz vieram também as aeronaves do eixo. Às 7 da manhã, o comboio se encontrava a cerca de 220 km de Malta, quando foi atacado por bombardeiros e caças alemães. Em uma das ondas de ataque, bombas atingiram o transporte Weimarama, que levava combustível de aviação e munição como parte da sua carga. A embarcação explodiu com tamanha brutalidade que o transporte que vinha logo atrás, o Melbourne Star, teve parte da sua tripulação se jogando ao mar pensando que fora o seu navio que foi atingido, já que o óleo que queimava acima da água e os pedaços de navio espalhados por todo lado pareciam um verdadeiro inferno. O Ohio também foi atacado novamente, e uma das aeronaves que o atacou, um Stuka, foi abatido e se chocou contra a embarcação. Mais bombas continuaram sendo lançadas contra o Ohio durante os incessantes ataques aéreos da manhã, com algumas explodindo perto o bastante da embarcação para inutilizar o seu leme e logo a totalidade do seu sistema de propulsão. Agora, o grande navio teria que ser rebocado para Malta. Nesses ataques, o transporte Dorset foi atingido e afundado. O comboio estava a apenas algumas horas de chegar em Malta. No final da tarde, as embarcações que ainda conseguiam manter o ritmo se encontraram com uma força de navios menores já próximos de Malta. Os transportes Rochester Castle, Port Chalmers e Melbourne Star, que chegou depois, conseguiram atracar no porto onde foram imediatamente descarregados dos seus preciosos recursos. Quando entraram em contato com as forças de Malta, as embarcações de guerra da Força X começaram a retornar para Gibraltar, atraindo a atenção da aviação inimiga, o que pode ter contribuído para os 3 transportes e seus pequenos defensores terem chegado também a salvo. Mais tarde, a Força X iria se unir à Força Z em outra área do Mediterrâneo, ainda sendo atacada por aviões inimigos. O Ohio, que fora deixado para trás, recebeu o apoio do destroyer HMS Penn.
A uma distância de menos de 100 km de Malta, o destroyer e o transporte continuaram sendo atacados durante a madrugada, com uma outra bomba acertando o Ohio, dessa vez na sala de máquinas. A detonação abriu um buraco no casco, inundando seu interior, fazendo com que o navio perdesse flutuabilidade e afundasse um pouco. O destroyer Penn logo recebeu o apoio de outros barcos menores vindos de Malta que evacuaram parte da tripulação da embarcação. Mais tarde, o destroyer Bramham também apareceu para ajudar o esforço de levar o Ohio para Malta, com o HMS Ledbury reforçando a tropa durante a tarde. O Ohio estava tão danificado que os esforços para o seu reboque eram muito complicados, já que seus mecanismos de controle estavam danificados e a sua flutuabilidade estava comprometida. A situação estava tão crítica que o HMS Ledbury e o HMS Penn tiveram que se amarrar nos lados da embarcação para mantê-la flutuando e poder direcioná-la para Malta. Apenas parte da tripulação do Ohio foi evacuada e mais homens eram necessários para o seu funcionamento em uma situação tão crítica. Por isso, alguns dos tripulantes que foram resgatados de outros transportes que foram afundados antes e estavam sendo levados nos destroyers se voluntariaram para tentar salvar o Ohio, embarcando no fragilizado navio em seguida. Entre os voluntários estavam vários homens feridos com queimaduras e até ossos quebrados, mas que sentiam a necessidade de terminar a missão. Com o Ohio e os destroyers amarrados e um rebocador puxando a formação, a pequena frota seguiu a passos de tartaruga em direção a Malta. O perigo, entretanto, não havia acabado. Stukas inimigos fizeram mais ataques perto das 9 horas, tentando desesperadamente acertar o conjunto de transporte e destroyers, mas sem sucesso no ataque. Uma hora depois, as aeronaves alemãs retornaram lançando suas bombas contra o Ohio. O leme do navio foi destruído e o Ohio afundou ainda mais na água. O destroyer Ledbury logo foi trocado na formação pelo Bramham após alguns incidentes em que os cabos de reboque estouraram. Com uma velocidade de menos de 10 km por hora, os navios ingleses seguiram em direção a Malta. As próximas horas foram de maior monotonia, já que o que restava do comboio estava na área em que as aeronaves de Malta poderiam oferecer cobertura aérea, como ocorreu nos últimos ataques. Mas, chegando perto da costa da ilha, disparos foram efetuados contra o Ohio e seus anjos da guarda. Seria algum navio hostil, um submarino inimigo? Não. Eram os canhões costeiros de Malta que achavam que se tratava de uma invasão inimiga. Após uma desesperada troca de mensagens luminosas, o ataque parou. Por sorte, nenhum dos tiros acertou os seus alvos. A manhã do dia 15 de agosto foi de enorme felicidade para a população de Malta. Pessoas comemoravam no cais e a banda local tocou a canção Rule Britannia para homenagear a chegada do Ohio. No seu principal porto estava um navio extremamente danificado, tão baixo na água que as fotos do evento parecem ser editadas. O casco do Ohio se partiu em dois ainda no porto, momentos depois de ser descarregado. Os restos da embarcação ficaram no local por um tempo, já que não havia como reparar a embarcação em Malta. Em 1946, os restos do navio foram rebocados para o mar aberto e afundados. Pelo que parece ser quase um milagre, a maior parte do combustível e óleo do Ohio chegou intacta, o que possibilitou que a ilha tivesse a capacidade de se defender por muito mais tempo, além, é claro, de poder atacar os navios de suprimentos inimigos. O total de perdas para os aliados na Operação Pedestal foi de 1 porta-aviões, 2 cruzadores, 1 destroyer, 34 aeronaves e 9 navios mercantes afundados, com muitas outras embarcações severamente danificadas. Cerca de 500 marinheiros e pilotos perderam a vida na incursão. A constante destruição de suprimentos direcionados para o Afrika Korps com certeza foi uma das razões da virada da situação no fronte africano, com os aliados conseguindo expulsar os alemães e italianos da região em maio de 1943. Além de ajudar a destruir as forças de Rommel, Malta também serviria como ponto de apoio para outra importante futura campanha aliada: a invasão da Itália.
E antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique também nas notificações para ativar o lembrete de todo o lançamento que nós soltarmos para você aqui no Almanac. Não se esqueça também de compartilhar e, se considerar, torne-se um membro do Clube do Almanac. Tenho certeza que você vai gostar dos benefícios exclusivos que eu preparei para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.